caráter cristão. E uma igreja que vive a nova aliança com Jesus, uma igreja que foi recriada no Espírito por Jesus, ela precisa ser semelhante a Jesus. E a gente está vivendo dias que a igreja tem essa necessidade de ser parecida com Jesus, de refletir a imagem de Jesus. Essa semana, a minha esposa passou por uma situação, eu comecei a rir. Ela falou: o culpado é você. Eu falei: pô, o que eu fiz? Aí ela chegou para mim: tu fica falando lá, pô, pergunta a Jesus o que ele faria numa hora dessa. Um bando de homens trabalhando aqui na nossa porta aqui do apartamento. Pediram água. Falei: não, gente, tem que servir água para essa turma toda. Aí eu pensei: dou ou não dou? O que Jesus faria nesse lugar? O que Jesus faria nesse momento? Aí ela falou que ficou com raiva de mim, porque ela estava cheia de coisa para fazer dentro de casa. Ela estava cheia de funções domésticas para fazer. E aí, tu dá uma risadinha, né? Eu dei também, porque eu sei como é que é a vida doméstica de uma mulher, né? O trabalho de uma mulher não para, né? O homem, quando trabalha, ele tem uma carga horária. Até a mulher, quando trabalha, ela tem uma carga horária. O trabalho de dona de casa não para. Só para quando vocês vão dormir, né? Fora isso, ele não para. E ela cheia de atividades para fazer dentro de casa. Ela estava... chegou do trabalho, estava lá fazendo algumas coisas. Ela falou: puxa, o que Jesus faria? Jesus não faria isso que está no meu coração. Ela foi lá, encheu uma garrafa, um vidro, né? A gente tem aquele bebedouro, aí ligamos o bebedouro lá, encheu de água gelada, levou os copos para os rapazes. Aí ela falou: Jesus não faria só isso, Jesus faria mais. Aí ela preparou café, preparou umas broazinhas. Falou: eu acho que Jesus faria esse negócio. Eu falei: Jesus faria esse negócio mesmo. Levar um café igual o meu, Nespresso, né? Jesus faria o melhor, Nespresso para a galera. E ela falou que quando chegou para os rapazes da Oi, acho que era Oi ou TIM, né, que estavam fazendo lá a mudança lá da fiação perto da nossa casa. Aí disse que o rapaz ficou assim, né? Boquiaberto, que ele tinha pedido um pouco d'água. E eu cheguei para ela e falei: filha, parabéns, né? Porque a palavra está funcionando em você. Eu tenho dito para Deus: Deus, ser como você é fogo, né? Porque talvez Deus vai mandar você parar no meio de uma chuva para trocar o pneu de uma mulher que o carro dela furou o pneu. E aí, tu passaria? Será que Jesus passaria? Claro que não, né? E uma vez eu fui confrontado por isso, uma chuva danada. A gente ainda morava aqui no Parque Leopoldina. E aí aquela chuva. Aí eu olhei para o lado assim e falei: uma senhora. Falei: Jesus, obrigado. Saí do carro, mandei ela embora para casa e fiquei lá trocando o pneu da senhora. Você já viu como é que eu cheguei em casa, né? Ensopado. Mas eu entendo que vida cristã não é só você falar de Jesus. Até porque não precisa você dizer que você é crente. A árvore boa, ela produz frutos bons. Eu tenho dito para você que eu trabalhei em 5 agências na minha trajetória de 25 anos como gerente do Bradesco. Em nenhuma agência que eu cheguei eu disse que eu era crente. Nenhuma. Eu começava a trabalhar. Eu começava a tratar meus liderados com uma posição de gestor, mas pensando como Cristo trataria aquelas pessoas, porque a Bíblia também assim nos ensina, né? Que aqueles que estão em cargo de autoridade, de eminência, possam tratar os seus liderados como Cristo gostaria de ser tratado. Está lá em uma das nossas cartas na Nova Aliança. E quando eu estava pensando o que trazer para você, me veio esse assunto, né?
vivendo o caráter de Cristo. Porque a igreja está precisando ser esse reflexo. E quando a gente vê Jesus parando nos evangelhos sinóticos e atendendo a necessidade das pessoas, eu penso que se Jesus fosse hoje, um homem do século 21, talvez Jesus seria um assistente social. Talvez a profissão de Jesus seria não mais carpinteiro, sim um assistente social, Porque aonde ele passava, ele procurava atender a necessidade das pessoas, ele não se omitia, ele tinha empatia, ele se colocava no lugar do outro. E esse assunto me veio à memória. E o primeiro capítulo que você vai ver lá, a gente vai tentar suprimir o bastante para tentar finalizar dentro do tempo. Você vai ver que é o versículo da formação do homem, a imagem e a semelhança de Deus, Gênesis 1, 26. Quando a criação de toda a natureza da terra, dos planetas, e Deus observa que faltava alguma coisa. Faltava você para brilhantar o jardim do Éden. Faltava eu, faltava o ser humano. E aí, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem e falam: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu entendo que esse primeiro homem, Adão, e essa primeira mulher que viviam no Éden, eles tinham na essência o caráter de Cristo. Eles eram 100% Cristo, nas suas ações, nas suas atitudes. Não havia pecado nesse homem, nessa mulher, até o capítulo 3, onde o pecado entra através de uma proposta, através de uma sedução, através de uma oferenda, de um bom diálogo, de um bom papo. O diabo consegue influenciar a nossa mãe Eva, e ela fez o que fez. O que seria o caráter? Eu busquei algumas informações teológicas, algumas do nosso próprio dicionário Aurélio, e eu quero fazer você pensar hoje nesse discipulado. Aliás, o discípulo é aquele que pensa, é aquele que cresce, é aquele que amadurece, é aquele que desenvolve o seu entendimento. Eu quero que você reflita sobre aquilo que a gente vai tratar. Caráter é o conjunto das qualidades boas e más que determinam a sua e a minha conduta diante daqueles que nos cercam com o nosso Deus. Ele pode ser modificado, ele pode ser alterado de acordo com o tempo e as circunstâncias, e também pode ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Por isso que a gente crê que pau que nasce torto, Jesus conserta. Demonstra quem somos, o que aprendemos ao longo da vida. Na verdade, ele é a síntese daquilo que você aparenta ser. Tem mais algumas informações sobre esse caráter. É o conjunto de características morais que estão enraizadas em você, na sua formação familiar. Refere-se a tudo que ficou gravado na sua mente ao longo do seu período de convivência na sua família. E é assimilado através do seu comportamento, por influência da sua família, dos seus amigos, da sua religião, da convivência que você teve com os seus pais. A realidade cultural e as realidades da vida agem sobre esse temperamento seu, influenciando na formação do seu caráter. O Aurélio, Chico Buarque de Aurélio, o Aurélio e o dicionário Aurélio, ele fala que podemos concluir que o caráter é a soma das qualidades e dos hábitos dos hábitos de um indivíduo, que podem ser detectados a partir das suas ações e das suas reações.
Partindo deste princípio, como é importante ensinarmos à criança o caminho que ela deve andar. Crianças de caráter são mais equilibradas e felizes porque têm força de vontade para se superarem e vencerem frustrações e problemas. A educação do caráter é também a melhor prevenção, segundo alguns comentaristas sobre o assunto caráter, contra os vícios, as drogas. Os aspectos que falam positivamente do caráter, e aí eu relacionei algumas coisas compatíveis com aquilo que a gente está tratando, que é a palavra de Deus. Algo positivo que a gente sempre busca como cristão, como crente, é a santidade. E a gente sabe que ser santo é ser separado, ser santo é buscar uma identidade com Deus, é se aproximar de Deus, sabendo que a sua graça está sobre nós, mas que é importante essas atribuições como pessoa que está desenvolvendo, crescendo e amadurecendo. A gente sabe muito bem que esse caráter, ele positivamente, ele vai transformar você numa pessoa justa, numa pessoa semelhante ao original, aquele que te criou. O caráter vai mostrar para você que ser honesto é ser uma pessoa muito legal. E a gente sabe muito bem que esses conceitos positivos do caráter, de ser verdadeiro, ser honesto, ser justo, ao longo dos anos, eles vêm se perdendo. Eu lembro quando eu era criança, e eu brincava com meus amigos, não tínhamos tanta tecnologia como temos hoje, e uma das brincadeiras favoritas era pique-tá, pique-cola, polícia e ladrão, amarelinha, bola de gude, peão. Estou falando aqui para a galera, desculpa, estou vendo muitos jovens aqui, mas estou falando para a galera da minha época, né, que tem cinquentão. Soltar pipa. Essa era as brincadeiras que a gente tinha. Pau na lata. Pau na... Você chegou a brincar de pau na lata? Pois é, legal. Pau na lata. A gente ia inventando. O que não tinha de brincadeira, a gente inventava, né? Não tinha dinheiro para comprar brinquedo, a gente inventava a brincadeira. E as crianças daquela época eram muito criativas. E eu lembro que uma das brincadeiras era polícia e ladrão. Ninguém na minha época queria ser o bandido. Ninguém. Para ser, tinha que tirar para o ímpio, e aquele que ficava no time dos bandidos, ficava aborrecido, porque queria vencer logo a partida, para passar por, e escolher o time dos mocinhos. E a gente vê que esses valores vão se perdendo. Você vê hoje, né? Ninguém queria perder o pai ou a mãe. Todo mundo queria sua família. Por mais simples que fosse a família, todo mundo queria a família junta. Tinha um almoço de família. Quase sempre era galinha com quiabo, né? Não tinha esses pratos sofisticados hoje, né? Mas era galinha com quiabo, né? Porco que se matava. E aí? E queridos, havia uma preocupação em ser feliz, em viver essa postura de honestidade, de justiça, até quem não era cristão, porque caráter não está só na vida do cristão não, tá? Eu acho que esse é o grande problema do mundo, porque as pessoas estão perdendo essa essência. Hoje, a gente não vê mais essas preocupações, por isso que a gente vê tanta corrupção, tanto desequilíbrio, tanta iniquidade, tanta injustiça,
Isso são aspectos negativos da sociedade moderna. Tanta mentira. Você não acredita mais naquilo que se diz, porque a essência da pessoa, aquilo que ela demonstra, aquilo que ela fala, na verdade você não acredita. É assim com a política, é assim com as propostas que a gente ouve no dia a dia. Isso é falta de caráter. E isso é um sinal da volta de Cristo. Tudo que a gente está vendo não é para a gente ficar achando que não é sinal. Tudo tem um sinal. Cristo está voltando. Um dos sinais era a falta de amor. Ele deixou esse sinal. Eu lembro que, aonde eu chegava com meu pai, a gente tinha muitos parentes no lado de lá, da Guanabara. Eu sou da época da Guanabara, não tinha ponte Rio-Niterói. A gente atravessava de barca. E quando entrava qualquer pessoa com cabeça branca perto de nós, o pai só olhava. E você rapidamente, pois não, senhor, senta aqui, senhora. Se chegasse uma mulher com uma barriga, pronto, senhora, por favor. Um dia desse, eu vi um jovem fingindo que estava dormindo para não dar um lugar para uma grávida. Gente, uma perna tão boa para ficar em pé. Os homens só sentavam quando tinha lugar, porque os lugares eram para as mulheres. Não é verdade? Os homens deveriam e eram cavaleiros. Hoje, quando o trem abre a porta, o ônibus, salve-se quem puder. Eu quero é sentar. Valores que foram se perdendo. A iniquidade, que é a proliferação do pecado, é um aspecto negativo de um caráter contaminado. E a gente precisa fazer essa análise, se nós estamos vivendo de fato uma postura cristã, um caráter cristão, uma vivência cristã. Porque a gente está nesse mundo, a gente não é desse mundo, mas se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ser influenciado. Todo mundo faz, o que eu vou fazer? Fazer também, todo mundo está fazendo. E a gente tem que entender que nem sempre o que todo mundo está fazendo é o que Cristo faria. Por isso que eu lancei o desafio de você, num dos nossos encontros aqui, eu lancei esse desafio. Está com dúvida? Pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus trataria essa pessoa? Como seria o comportamento de Jesus? Porque se eu sou Cristo aqui na terra, eu preciso ser igual a Ele. Igual não você, mas pelo menos parecido. É o que Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e as obras que agora vivo, eu vivo para o glorificar. Pastor, mas isso fala de renúncia? Sim. Como eu disse para você, a Ivone chegou para mim com raiva e falou assim: vou te esganar. Porque a gente não perde a mente, Na nossa mente a gente fica assim: pô, tenho isso para fazer, tenho esse compromisso para ter, essa agenda para cumprir. E aí vem Jesus e fala assim: para a sua agenda e cuida desse meu pequenino. Quando deres um copo de água para esses meus pequeninos, vocês estão dando essa água para mim, Jesus. O aspecto negativo é o que a gente está vendo aí: desonestidade. A pessoa fecha um contrato com você, um profissional liberal diz que vai fazer um serviço na sua casa, você fica esperando 1, 2, 3 dias, se deu dinheiro, então já era, perdeu. Falta caráter. Mentira.
Uma mentirinha, não tem problema. Não, todo problema começa com uma coisa pequena. E a coisa pequena, se a gente não tratar, ela vai se tornando maior. Comece a mentir. Daqui a pouco você está sendo pego pela própria mentira, porque ela vai te consumir. Ela vai te envolver. E aí, queridos, a gente precisa tomar cuidado, porque é o que a gente está vendo, as crianças estão sendo formatadas a serem egoístas. Olha as crianças dessa geração. É meu, não divido, não dou para ninguém, não empresto para ninguém. Primeiro eu. E aí vai. Mas quem é o culpado? São eles? Não. De uma certa forma, somos nós, os pais, que não o educamos com essa visão de grupo, de sociedade. A igreja tem sido egoísta. Venha receber a sua bênção. Venha e compre a sua cura. Se você comprar a pedrinha que veio de Israel, você vai ser curado. Quanto mais você pagar, maior vai ser a sua cura. Olha a visão egoísta. E aí eu pergunto a você, será que esse é o evangelho de Jesus? Jesus disse, de graça recebeste, de graça você dá. Pastor, mas a igreja fala de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é uma questão bíblica, é princípios. Eu já te falei sobre princípios. Princípio é com Cristo, é com a palavra, não é comigo. Agora, vender cura, vender bênçãos, será que é o que Cristo gostaria que eu e você fizéssemos? Creio eu que não. Aliás, tenho certeza que não. E nós precisamos tomar cuidado, porque Cristo sempre foi uma pessoa que se preocupou com o outro. Numa visão bíblica, caráter estaria mais entrelaçado com toda a Escritura. Aonde você encontrar na Escritura coisas relevantes para melhorar a sua vida, a sua forma de pensar, de agir, beleza, isso é importante para você. E aí aquele texto, 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo falando para ele, né? Toda a Escritura é útil, toda a Escritura é importante, nela tem toda uma revelação para você, para te corrigir, para te ensinar, para te falar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Pastor, é certo fazer isso? Simples, vai na Bíblia. Ou então pergunta a Jesus se você está com preguiça. Mas o fulano disse que eu posso fazer isso. Mas quem é fulano? Fulano é Jesus? Fulano tem a verdade absoluta? Não. Então você não pode seguir fulano. Ele pode ser um novo anátema que chegou aí no mercado evangélico, um novo amaldiçoado, que quer conduzir muitos à maldição, à perdição. E a gente precisa estar atento. Esta foi e continua sendo a grande preocupação desde o princípio do nosso Deus, dando ao povo, a sua igreja, os seus princípios. Está ali mandamento, mas você também pode substituir isso por princípio, ensinamentos. O salmista, no Salmo 119, ele fala demais desses princípios, desses valores importantíssimos para você e eu aplicarmos na nossa vida. E isso é fundamental. Você já tem o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso?
e ele vai te constranger, ele vai te revelar, ele vai te dizer: pastor, mas por que o Espírito Santo às vezes não muda essa situação? Hebreus fala de mente cauterizada, e eu tenho um medo danado desse negócio. Cauterização da mente, sabe o que é isso? Se acostumar com o erro, se acostumar com o pecado, se acostumar com as coisas podres, se acostumar em fazer a coisa errada e pronto, está acostumado. Cauterização da mente. Mas o Espírito Santo não falou? Falou e continua falando. Eis que estou à porta aí, bato. Mas quem é que tem que abrir a porta? Diga, eu. Por isso que tem muito crente picareta. Por isso que tem muito crente 171. Por isso que tem muito patrão crente que é um lambão. Lambão. O Espírito Santo não está falando? Tá, mas ele não quer se posicionar. Ele não quer mudança de vida. Ele não quer transformação no seu homem interior. Ele não quer esse homem interior agora modificando ele por completo, para que o seu homem exterior possa, de fato, ser uma carta lida do Evangelho. Então, queridos, é importante. Você já sabe, você entregou a sua vida para Jesus, você é a nova criatura. Amém por isso. Mas as mudanças que o Espírito Santo vai condicionar você a recebê-las, vai depender da tua parceria, vai depender do teu desenvolvimento, vai depender das tuas ações, vai depender de você agora ouvir e falar assim: pô, realmente, não está certo eu continuar com net gato, não está certo. Eu sei que na minha casa tem um gato da água, eu permanecer com esse gato. Não está certo, eu sei que eu comprei essa casa e tem jampeado aqui, ninguém sabe, mas eu sei que tem ali uma chavinha, que eu posso pagar R$100 de luz e ficar 30 dias, todos os dias com o ar-condicionado ligado. Olha que maravilha. A nível humano, a nível velha criatura, né? Mas na postura cristã, está certo? Nem na postura de ser humano, normal, natural, né? Porque aí a sociedade vem, o Estado vem e penaliza quem faz isso quando descobre. Não é verdade? Lança multas, lança punições, porque a pessoa fez uma infração. Mudanças são fundamentais. E aí, querido, na nossa caminhada, a gente precisa vigiar todo dia. Orar e vigiar, amém? Ah, legal. Você está esperta. Porque tem tanta gente que ora pra caramba, mas não vigia. Eu conheci muita gente que orava pra caramba, mas a vigilância era zero. Então Jesus coloca mais fácil para você, não precisa orar 24 horas por dia, não, você precisa vigiar mais. Vigia mais, aonde você está olhando, o que você está fazendo, como você está fazendo, da forma que você está fazendo. Vigie mais e ore também, mas vigia mais. Então é necessário a vigilância, é necessário uma disciplina, gente, para que esse desenvolvimento, essas ações venham e possam fluir na nossa vida. Vou te fazer uma pergunta: dizimar é fácil, sim ou não? Vou te responder, já que você ficou quieto. Não, não é fácil. Só dizima quem tem o caráter de Cristo, porque você não pensa nas suas contas a pagar. Você não pensa que você está ganhando pouco. Você não pensa em nada disso. Você pensa que
existe uma bênção sobre aqueles que estão em obediência e vivem o caráter de Cristo. E você está nem aí para o que vai acontecer. Você é obediente a Deus. Ponto. Então, queridos, a disciplina não é fácil. Você já sabe, eu faço educação física, eu gosto de musculação. Fazer exercício não é fácil. Quando eu penso assim, pô, essa parte do meu corpo eu tratei. Aí o rapaz vem e fala assim, vamos mudar só um pouquinho? Você estava fazendo assim, 15, rapidinho. Agora você vai fazer o seguinte, sobe e fica 30 segundos primeiro, só com o peso assim, com a sua perninha esticada. Pronto. Uma mudança. Já acabou. Depois você levantou, ficou 30, pronto. Você já não consegue levantar mais 15 com facilidade. No final você já está pedindo arrego, dizendo assim, ai, está queimando tudo. Aí que eles gostam, né? O professor de academia é masoquista, né? Meio sado, meio, né? Meio triturador. E engraçado que nós, quando entramos nessa disciplina, a gente acaba ficando meio assim também, né? O que o aluno fala, professor? Tá leve, mestre. Não é assim? Quem malha aqui? Misericórdia. Fala para o teu irmão, você precisa se exercitar, rapaz. O espírito está pronto, mas esse corpo aí que você carrega o espírito, precisa estar saudável. Entendeu? Você precisa ter esse corpo saudável. Fazer uma caminhada, acordar cedo, ir lá para Guilherme. Andar aqui na ciclovia. Fazer alguma coisa. Ir para a academia da felicidade. De graça. Você não tem nem mais desculpa, né? Falta de dinheiro não é mais um problema, porque tem uma academia de graça aqui, que eu sei. Na clínica da família aqui na esquina aqui, ó. Não é isso? Não tem uma ali? Pois é. Com professor de graça, um personal para você. Então não tem mais desculpa. Se você não sabia, fique sabendo, não tem mais desculpa. E queridos, a disciplina é uma aplicação constante. Olha o profissional que é um atleta. Zambolt, por exemplo. Todo mundo conhece Zambolt, né? Amém? Ah, pastor, ele tem um dom. Não tem só dom, não. Ele tem disciplina. Com certeza, para ele ser o que ele é, até hoje, tem muita disciplina, muito empenho. Tem muita dedicação, tem muita abnegação. Pastor, adoro comer todos os dias um pote de sorvete de 2 litros. Eu também. Mas a gente pode? Nem dá para fazer um negócio desse, senão sua vida vai ser encurtada aí de uma forma abusiva. A disciplina, ela é importante na caminhada cristã. E nós, como discípulos, a gente não pode achar que a disciplina não se inclui aqui. Ela se inclui. Ser santo não é fácil. Ser justo piorou. Ser honesto, você todos os dias é confrontado. Todos os dias você está sendo avaliado. Mas vale a pena. Você pode dizer isso comigo? Vale a pena ser justo. Vale a pena ser santo. Vale a pena ser separado. Vale a pena, cara. Posso te afirmar isso. Eu já contei aqui para vocês que na época que eu não podia comprar uma assinatura para os meus filhos, eles eram pequenininhos, assim como aquela irmã ali está. Eles queriam toda hora ver desenho. Aí o Espírito Santo, que é um iluminador, falou: pega um DVD, grava todos os desenhos que você puder. E eu fui gravando tudo. Todos os desenhos que eles gostavam, eu plá, plá, plá. Dava a hora do Jornal Nacional, o que entrava lá em casa? Mara Maravilha, Capitão Asa, Capitão não sei o que, Turma de não sei quem. Pronto.
era 24 horas não, porque eles também dormiam, graças a Deus, né? Mas, enquanto eles estavam querendo ver alguma coisa, tinha lá uma programação para eles. O Espírito Santo vai sempre te dar estratégia para você fazer aquilo que é certo. Você vai ser sempre confrontado para fazer aquilo que é mais fácil, não aquilo que é certo. Mas faça aquilo que é certo e você vai ver que vale a pena. Isso é disciplina. Isso é saudável. A vigilância é constante. Aquele que está em pé, cuide para que você não caia. É fácil a gente apontar o dedo para o outro, mas cuidado primeiro com você mesmo, cara. Antes de você tentar tirar a trave do outro, o cisco do outro, tira a trave que está no teu. O ser humano, ele tem essa facilidade, né? De querer ver o erro do outro, quando na verdade eu tenho que olhar para mim, ter uma vigilância constante comigo. Porque embora a gente nessa caminhada de atleta, com um objetivo, com um alvo, como diz o apóstolo Paulo, a gente vai ter vários obstáculos, a gente precisa estar atento e vigilante, e com disciplina permanente, porque se a gente esmorecer, é nesse momento que entra um dardo. Você já fez essa pergunta? Caramba, sabe quem não está mais no cristianismo? Fulano, mas ele não era tão espiritual? Ele não era um conferencista? Como é que aconteceu um negócio desse? Simples, minha gente. A gente esquece ser crente, o diabo não esquece ser diabo. Numa relaxada, olha Davi, a garota da laje, não tem nenhum problema, Israel está com as batalhas todas na mão, eu tenho a melhor turma que trabalha comigo, Jonathan não perde uma batalha, vai lá Jonathan, aí eu vou ficar na janela, pronto. Uma ida na janela foi um dardo na vida de um homem segundo o coração de Deus. Pastor, só uma olhadinha, tira nem problema, eu não vou fazer adultério com ninguém, não. Só vou dar uma olhadinha. Pois é nessa olhadinha que tu clica lá, vem uma legião de pombagira e de demônio junto na clicadinha, e aí você não percebe, o dardo foi e clique, entrou. E aí daqui a pouco, aquilo começa, como entrou, contaminou, né? Aí você começa, estou com vontade, quero ver de novo. Não é assim que o diabo faz? Quero fazer de novo, quero ver de novo, quero beber de novo. Ninguém está vendo, é só comigo. Por isso que a gente precisa vigiar constantemente. Fala para o seu irmão, não relaxa. Soldado na guerra não relaxa. Porque numa relaxada dessa, a gente às vezes, para chegar onde eu estou, olha, Deus sabe quanto eu tenho lutado. Estou abrindo mão de muita e abrirei sempre mão de muita coisa. Mas para levar uma rasteira, querido, é fácil. Sim ou não? Fácil. Então por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide, para não dar mole. Então vigie sempre, tenha disciplina. E essa disciplina tem que ser permanente. Percebeu a aparência? Faça assim, ó. Faz comigo. Diga comigo agora. O diabo tem cheiro de enxofre. Fez assim, ó. Isso aqui está fedendo.
chegou numa situação, recebeu uma proposta, foi comprar alguma coisa, você botou o teu faro de crente, sentiu o cheiro de enxofre, pronto. Pastor, meu nariz está entupido. Então tu está com um problema, peça a Deus para te dar sensibilidade espiritual, porque Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, Deus vai te incomodar, Deus vai trazer ao teu espírito inquietude, porque Ele quer o teu bem, num relacionamento, num negócio, num passeio, numa nova amizade. Pô, isso aqui é minha amiga, irmão de fé, irmão camarada, fechou, fechamento. Aí tu bota dentro de casa, é aquele amigo que está no teu trabalho falando assim: você é linda. Pô, meu marido não disse nada para mim. Obrigado, Josimar. Meu marido disse nada para mim hoje, nem percebeu que eu pintei o cabelo. Marido, olha para sua esposa. Primeira coisa que o marido tem que fazer, olha para a esposa toda hora, que elas trocam tudo, mudam tudo toda hora, né? Então seja perceptivo. Às vezes muda o cabelo para cá, bota uma coisa ali, uma coisa. E aí numa brecha, num dardozinho desse, as coisas vão acontecendo. Quando você vê, aconteceu. Vigilância. O Espírito Santo, ele vai emitir na minha vida o caráter de Cristo para que eu seja vigilante, para que eu seja disciplinado. Tem jeito para essa facilidade toda de um cristianismo barato que a gente está vivendo? Tem, se arrepender. Arrependimento é reconhecimento do erro, é dar meia volta a volver e não praticar mais, é abrir mão. É não aceitar mais a propina, é não aceitar mais a vida, o dinheiro fácil, é não aceitar mais. E o que vai acontecer com você? Crescimento, intimidade. Porque você vai ter envolvimento com Cristo. Você vai ver que vale a pena você ter uma aliança com Cristo. Vale a pena você crescer com Cristo, desafiando e vencendo todos os obstáculos da tua vida. Deixa eu correr. O que nós precisamos é, se identificarmos qualquer semente daninha, qualquer dardo, é romper com ele. Fala, romper com ele. Romper com ele. Não dá para negociar. Tem que romper. Com o pecado tem que romper. Com um caráter manchado por qualquer tipo de vírus, você tem que romper com ele. Você tem que romper com toda essa situação, porque senão você vai viver uma vida falsa, uma vida sem a essência do caráter de Cristo. Eu lembro que quando o Gerson fez o comercial, eu ainda era moleque lá em casa, né? O cigarro nem existe mais. Gerson, o pessoal da minha época aí sabe, o canhotinha de ouro, né? Metia uma bola onde ninguém metia, era o Gerson que fazia isso, para o Pelé, para a rapaziada toda lá. Ele disse, e falou uma vez numa reportagem, ele disse: olha, eu me arrependo de ter feito comercial desse cigarro e ter recebido o nome que eu recebi, a lei de Gerson, a lei do homem que leva vantagem em tudo. Essa foi uma frase que ele apresentava, o Vila Rica. Quem era fumante na época sabe, um cigarro horroroso. Leve vantagem de você também. Fume, não tem cigarro bom, né? Mas para quem era fumante, Vila Rica era horroroso, né? Não tem cerveja boa, né? Mas para quem bebe, né? Uma cerveja sem qualidade é horrorosa. Leve vantagem de você também. Fume, Vila Rica. E ele ficou sendo conhecido como o homem da lei de Gerson.
Ah, pastor, ele fez comercial, sim. Mas ele falou, se eu soubesse o custo que esse dinheiro que eu ganhei ia trazer para os brasileiros e para a minha vida, eu nunca tinha aceitado esse comercial. Então, queridos, a gente precisa romper com coisas que, pô, essa amizade está me levando para uma furada, está me afastando do meu marido. Rompa. Ah, esse amigo aqui está começando a gerar um sentimento no meu coração estranho. Essa amiga está começando a gerar rompa. Não permaneça. Quer um conselho? Não se teste. Você não se conhece. Por mais que você diga, não, comigo, super crente, cheio do Espírito, se testa não. Não desafie você não. Porque na verdade você não se conhece como você deveria se conhecer. Cuidado. Precisamos ter essa luta diária para não cedermos às situações da velha natureza. Renúncia, mais uma vez é a palavra. Orar é cansativo? Sim, é, mas é proveitoso. Jesus orava sempre. A igreja brasileira está orando menos, cada dia menos. Então ore em todo tempo, não deixe de orar. Não tenho que ceder a nenhuma proposta do mundo, eu já falei isso, né? Eu não posso ser permissivo. Gente, a graça não me dá credencial para pecar. Você pode dizer isso comigo? A graça não me credencia para o pecado, que é um novo problema que a gente está vivendo. Pastor Marcos, pega gás, vale tudo. Não vale não. A graça não me credencia para a permissividade, para o pecado. Não, ela não me dá a liberdade para pecar. Eu não sei quantos estiveram aqui domingo, mas o que o Irã disse foi relevante, e eu quero abrir um adendo aqui. Ele disse o seguinte: a igreja da Galácia, ela estava abrindo uma possibilidade, sendo permissiva a toda a proposta dos judaizantes, do pecado. Eles estavam crucificando Cristo novamente. Quantos estavam aqui domingo? À noite? Pois é. Foi o que Paulo chamou a atenção daquela igreja. Peraí, vocês estão sendo permissivos? Vocês estão sendo tão fáceis de serem manipulados? E o evangelho que foi pregado? E o Espírito que está em você? Como é que você agora pega tudo isso, joga na lata do lixo, vem um cara aqui falando de judaísmo e vocês aceitam? Não se acostumem com aquilo que eu abri mão. É o texto de Gálatas. Gálatas, para quem não conhece, é justamente o confronto que uma igreja gentílica como nós estava passando, porque vivia a graça e agora estava tentando voltar ao legalismo. E aí, queridos, se acostumar com o pecado é fácil, sim ou não? Sim. Porque o pecado não vem com um tridente, né? Ele vem recheado. Ele vem com Nutella no pão de queijo. Tem coisa melhor do que Nutella no pão de queijo? Se você não comeu, fica aí um convite. Quentinho então, misericórdia. Pecado vem recheado. Dia desse me ofereceram um sorvete. Eu falei, sorvete eu como qualquer um. Não, mas esse aqui é especial, Häagen-Dazs. Eu falei, que isso? Alemão, come esse negócio. Eu falei, pô, alemão sabe fazer sorvete. O dia que tu comer, tu vai ficar fissurado nesse negócio. E não é, rapaz? Potezinho desse tamanho. Eu falei, Jesus, sai para lá, afasta de mim esse cálice.
Mas que sorvete! Hã? Que sorvete! Ó, tô seduzindo vocês, ó. Todo mundo com os olhinhos assim brilhando para mim, ó. Querendo saber, quem não comeu já vai procurar Häagen-Dazs, né? Tem lá na Barra. Parece uma língua estranha, né? Pois é, negócio é fogo, gente. O diabo vem assim, gente. Vem assim. E se a gente não tomar cuidado, Nutella, tem coisa. Tem o genérico. Genérico nunca é igual. Sério. Genérico nunca é igual. Agora, como original? Chocolate. Eu nunca vi nada igual a Nutella. Se você conhece, me apresenta. Mas o negocinho, que é isso? Você já viu que eu estou com fome, então vou encerrar logo. Estou aqui desde 2 horas. O diabo vai sempre tentar nos fazer acostumar, gente. Primeiro ele vai, nada a ver, faz. Todo mundo está fazendo. Você não é melhor que ninguém, pode fazer. Pastor fulano está fazendo, pastor Beltrano está fazendo, pastor Ciclano está fazendo, pastor aquele está fazendo, pode fazer. Aí o que você espertamente tem que falar? Jesus faria? Se Jesus não faria, deixa os caras lá da pastoral tá fazendo, eles vão dar conta para Deus. Talvez muitos ouvirão, você vai ouvir assim, ó: entra, filha, passa pela porta estreita. Você vai ouvir isso. Sabe o que esse cara vai ouvir? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Pastor, só está julgando? Não, eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Então a gente precisa tomar cuidado. Pare. Eu sei que aqui a igreja não faz isso, mas vamos seguir a Jesus e não a homens. Siga o Mestre. Então o diabo vai estar sempre influenciando, sempre colocando propostas. A mentira, você já sabe, ela foi usada para destruir, para trazer infelicidade, trazer miséria. E quem está com essa doença percebe? Não. Vou fazer uma coisa boa para você. Vou dizer aqui na ligação, a Casas Bahia está ligando para você, eu vou dizer que você não está aqui, que ligou para o número errado, não é para você que ela quer falar, não. Mentiu. E o sabor da mentira é bom. Mente a primeira vez, você vai ver que é bom mentir. Ou você vai mentir a segunda, terceira, quarta, depois entra um espírito. Porque toda essa situação vem recheada com unção diabólica. Não tem unção de Deus? O diabo também tem os seus demônios. Aquela que você ficou lá, ai, agora eu não posso deixar de ver ela na internet, não posso deixar de ver, não posso. Está com uma unção. Pomba gira. O nome é feio, né? Mas ele pinta ela bonitinha, toda recheada, toda especial. Quem veio aqui desses lugares, você sabe muito bem. É um espírito de prostituição. A gente não pode brincar, queridos. Por trás de tudo, mas é só uma tela, é só uma pessoa bonita. Lembre-se, existe 2 mundos, o reino de Deus e o reino das trevas. São só esses 2 mundos que a gente sabe que existe nesse mundo grandão do nosso Deus. Ou estamos num reino, ou estamos no outro reino. A malícia vai matando, vai transformando você em ser um caluniador. E nós temos que tomar cuidado com a língua. Você já viu como o crente mata o outro com a língua? A gente precisa tomar cuidado com esse pequeno membro. Tiago diz isso, né? Ele glorifica a Deus, mas na mesma hora que está glorificando a Deus, você sabe quem pecou? Pastor fulano de tal.
Sabe aquela pregação do pastor Marco? Que porcaria! Peraí, tudo que é pregado no altar e tem a Bíblia como essência é porcaria? Sim ou não? Não, não é porcaria, é a palavra de Deus. Com ela, diz Tiago, eu glorifico e bendigo a Deus, mas com ela também eu incendei um bosque. Por que tanto problema que a gente vive hoje? Por que tantas guerras? Esse pequeno membro que está aí na sua boca. Eu botei essa reportagem, que eu achei lá de uma observação. A Veja fez uma pesquisa e descobriu que a maioria das pessoas agora, elas têm a tendência de ser o mal. Nas novelas, as pessoas, e os interesses por essas coisas malignas, violência, adultério, aniquilação, prostituição. Quando você vê uma novela e tem a outra, para quem você torce? Vamos falar, Vera, para quem você torce? Para amante. Por quê? Porque na novela eles pregam e mostram a mulher como a chata, a rabugenta, a que não presta, a que está travando a vida do marido. Aí eles pintam a outra de uma tal forma que você diz assim: ele tem mais que largar mesmo a esposa e ficar com a outra. Sim ou não? Você já assistiu novela? Eu já. Por isso que eu parei de assistir. Porque você entra dentro dela, né? Você passa a viver a realidade dos personagens. Teve uma que eu falei: não, larga mesmo essa mulher, essa é uma jararaca, está acabando com a tua vida, cara, fica com a outra. Falei: Jesus, olha onde eu estou, o que eu estou fazendo, né? Estava torcendo pela outra. Mas é isso que a concupiscência faz. Mas não vem assim, ela apareceu na vida do cara, não. Vem assim, devagar, sutilmente. E a gente precisa tomar cuidado. Assim também a cobiça. As coisas vão sucintamente aguçando o nosso interesse. E a gente precisa tomar cuidado, porque qualquer coisinha dessa aí que está lá em Gálatas, né? São as obras da carne, elas vão fazer você vaguear. Mas Jesus não quer que você se envolva com a ambição, que você também já sabe. A pergunta que não quer calar é: você viu o salário postaram na internet o salário da rapaziada? Um salário daquele precisa roubar? Com um salário daquele precisa tirar o dinheiro do pobre? O salário mais barato que eu vi foi 30 mil, 20 mil. Mas é um espírito, gente, que vai consumindo a pessoa a ter mais, querer mais, não tem controle. O caráter foi corrompido. Mediante a nossa comunhão com o Espírito Santo, e aí a gente vai fechar. A comunhão com o Espírito Santo é essencial. E esse é um grande problema hoje na igreja contemporânea. A gente não quer gastar tempo com o Espírito Santo. A gente está igual McDonald's, Burger King. A gente quer resposta instantânea. A gente quer sair com um hambúrguer na mão, a batata frita e a coca logo, para comer e resolver o problema. Vida cristã não é uma vida de fast food. É relacionamento, é convivência, é crescimento, é desenvolvimento, é renúncia, é aprendizado, é comunhão. E para ter comunhão, tem que ter relacionamento. E aí eu volto à mensagem de domingo, que a gente está sempre convidando alguém aqui: intimidade. Que cada convidado vai falar para você de um assunto pertinente, a intimidade, por uma perspectiva. E você precisa estar perceptível
para entender qual é a perspectiva que o Espírito Santo vai estar comunicando a você. Esse é um grande problema. Por que a igreja cresceu tanto no passado? De 120, houve uma explosão para 3 mil, de 3 mil, 5 mil, de 5 mil, pronto. Perdeu-se as contas. Vida com o Espírito Santo. Isso é difícil? Não. É possível? É. Aí não está dando para mim ler, André. Vivemos dias difíceis e precisamos da palavra. Não podemos deixar a palavra. Ela é fundamental para a gente. Um bom músico treina todo dia, né? Tem que treinar. Eu lembro que quando eu tinha notas de 9ª, de 7ª, abertura do dedo, falava para o professor, caramba, será que eu consigo? Ele, é treinamento. Seu dedo vai abrir. Mas está doendo. Ele, calma, começa a treinar. Ah, mas a minha habilidade está muito devagar ainda. Ele, começa a treinar, é devagar mesmo. Daqui a pouco você vai tendo habilidade. Daqui a pouco a sua mão vai deslizar no braço da guitarra e você vai... Pronto, se eu pegar a guitarra hoje, você vai correr aqui de mim. Não toco há mais de 10 anos. De vez em quando ela me pede, eu toco para ela assim, para fazer uma canção para ela, né? Para minha esposa. Mas com o dedo enferrujado. Porque não está tendo treinamento. Não tenho disciplina mais. Uma boa saúde requer disciplina, a gente falou isso para você. Uma boa refeição requer disciplina. Não tem o milagre. Sabe aquela propaganda do milagre para você? É o chazinho? Não existe o chazinho, é disciplina. É verdade. Não adianta você ser iludido, você precisa ouvir a verdade. Um bom profissional, ele não para. Porque se você para, você fica desatualizado. Não é verdade, Josimar? Tem que estar sempre em oficinas, em workshops, em feiras, para saber a tendência do mercado. É assim com shake, é assim com a blusa que você vende, e assim vai. Não pode parar. Uma pessoa saudável não para. Eu já determinei para mim, eu só paro quando eu morrer. Porque eu já descobri que para ter vida saudável eu preciso malhar. E aí eu estou malhando. Não parei de malhar mais. Desde que eu aprendi que para ter vida saudável eu preciso malhar. Não adianta, não tem uma fórmula mágica. Tem que malhar. E queridos, a vida cristã, o caráter cristão, engloba todas esses detalhezinhos que a gente foi trazendo para você, como um quebra-cabeça, para você ir colocando lá a pecinha e entendendo que um crente de caráter exemplar é aquele que permanece em vigilância constante, na meditação da palavra de dia e de noite, procurando o desenvolvimento da sua vida e uma intimidade pessoal com Deus. Assim você vai crescer. Pastor, e o outro? Deixa o outro. Ele vai ter a experiência dele. Ele vai ter o crescimento dele, o desenvolvimento dele, o aprendizado dele. Examine-se a si mesmo. Cuide de você. Você cuidando de você, você já vai fazer um excelente papel, desenvolvendo a imagem e a semelhança de Cristo. E o outro? Se você puder ajudar, ajude. Que é o que Jesus quer de nós. Ajudar o outro, auxiliar o outro, cuidar do outro, amparar o outro, mostrar ao outro o caminho das pedras. E pronto, deixa o restante com Ele. Beleza? Esse é o desejo de Deus para você. É difícil? Não. É fácil?
Também não. É impossível? Não. Tudo que está na Bíblia é possível. E Deus sabe que você pode. Diga, eu posso. Diga para o seu irmão, yes we can. Sim, você pode. Diga para ele, sim, você pode. Com essa frase, um negro americano conseguiu o que nenhum negro conseguiu nos Estados Unidos 2 vezes. Yes, we can. Sim, você pode. Com Cristo na sua vida, você pode. Você pode abandonar o pecado. Você pode abandonar a mentira. Você pode abandonar toda a raiz de amargura que estava te aprisionando. Você pode abandonar a prostituição. Você pode, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Você pode dar um aplauso a Ele? Fica de pé, vamos orar. Peço desculpas a você, esse pastor fala pra caramba, mas eu precisava concluir esse assunto, não dava para quebrar.